Pessoal, outro detalhe importante, é necessário deixar um documento de identificação com foto para a retirada dos fones, tá bem? Então, quando você devolver o fone, você pega novamente a sua documentação, tá? Vemos uma estrela saindo do mar e um peixe voar. Um povo se levantar e um agente secreto para se lembrar. Petrobras, mais de 600 filmes patrocinados em 30 anos. Essa história, todo mundo vê. O vídeo a seguir possui recursos de legenda e libras. Apresenta cenas dinâmicas que registram diversas manifestações culturais de todas as regiões do Brasil, ambientado tanto nas ruas, nos palcos, como em grandes eventos e produções ou ambientes intimistas. O vídeo é plural, com agentes culturais de todas as idades, etnias, roupas e figurinos coloridos próprios de cada expressão cultural. A cultura é um dos mais preciosos instrumentos de democracia. É um canal de expressão plural que permite a convivência de diferentes vozes, histórias e visões de mundo. E por isso a cultura, tal qual a democracia, deve ser defendida e fortalecida. Essa é a função da Lei Rouanet, a principal política pública de incentivo à cultura brasileira. Com ela, perseguimos a missão de assegurar o acesso democrático à produção e à difusão cultural. Ao longo de mais de 3 décadas, a Rouanet permitiu que inúmeras iniciativas culturais, antes inviáveis, ganhassem o mundo. Revelou histórias, preservou tradições e transformou vidas. Lei Rouanet, há 33 anos tornando a cultura brasileira mais plural, acessível e democrática. Logos, Lei Rouanet, Ministério da Cultura, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. É para nossa gente da Bahia que a Embasa trabalha, seguindo a estratégia do governo do estado para levar água de qualidade para mais de 10 milhões de pessoas. Tem mais, 470 milhões de reais investidos na ampliação do tratamento de esgoto na capital e no interior. É saúde, é cuidado, é vida, é investimento com embasamento. Embasa é governo do estado. Por você, pela Bahia, pelo futuro. Energia que renova e que se renova a cada dia. Há 30 anos, a Bahia Gás se alimenta dessa energia boa da Bahia. Foi assim que se tornou a maior distribuidora de gás natural do Norte e Nordeste e uma das maiores do país. É assim que segue levando mais desenvolvimento, oportunidades e qualidade de vida para milhares de baianas e baianos. Bahia Gás, 30 anos. Somos energia. Somos Bahia. Não! A gente não vai desistir, a gente não vai abaixar a cabeça para quem ameaça a nossa soberania. A gente não vai deixar de usar o Pix é nosso, é de graça e está do lado de todo brasileiro. A gente não vai sossegar vendo você pagar mais impostos do que os super ricos, que pagam nada ou quase nada. A gente não vai deixar que a fome volte a assombrar. Sim, a gente vai seguir
A gente vai sim. Bota comida na mesa com Bolsa Família e o recorde de empregos. A gente vai sim. Se posicionar pela paz quando houver guerras. A gente vai sim. Garantir com pé de meia que o jovem siga na escola, faça o Enem e se torne universitário. A gente vai sim. Lutar do lado das nossas empresas que exportam e levam a força do nosso trabalho para o mundo inteiro. A gente acredita sim em um país forte e independente. Um país que diz não para os privilégios e sim para a justiça social. Eu digo sim ao povo brasileiro. Governo do Brasil do lado do povo brasileiro. Ao povo brasileiro. Governo do Brasil do lado do povo brasileiro. Ao povo brasileiro. Governo do Brasil do lado do povo brasileiro. Ao povo brasileiro. Sim. Culturar é revelar o melhor da nossa cultura. É incentivar a arte popular, acessível, participativa, feita por todos e para todos. Caixa e Governo do Brasil, todo apoio às culturas brasileiras. É da nossa natureza olhar o mundo com calma, sentir que o futuro nasce de dentro da alma, porque cuidar da terra é mais que esperança. É plantar agora o verde para colher amanhã bonança. Não é só cuidar da mata, rio ou estrada, é dar teto e vida para quem não tinha nada. Pensar no produtivo com regeneração, energia limpa, cidades resistentes, pessoas no centro da solução. A gente cuida do hoje, com o amanhã para florescer, porque é da nossa natureza fazer acontecer. Em 30 anos a gente viu tanta coisa. Vimos uma princesa chegar no Brasil e o bicho de 7 cabeças, feito a galinha, fugiu. Percebemos que somos um povo abençoado. O amor foi consagrado. Até o monstro da voz ficou engraçado. Vemos uma estrela saindo do mar e um peixe voar. Um povo se levantar e um agente secreto para se lembrar. Petrobras, mais de 600 filmes patrocinados em 30 anos. Essa história, todo mundo vê. O vídeo a seguir possui recursos de legenda e libras. Apresenta cenas dinâmicas que registram diversas manifestações culturais de todas as regiões do Brasil. Ambientado tanto nas ruas, nos palcos, como em grandes eventos e produções ou ambientes intimistas. O vídeo é plural, com agentes culturais de todas as idades, etnias, roupas e figurinos coloridos próprios de cada expressão cultural. A cultura é um dos mais preciosos instrumentos de democracia. É um canal de expressão plural que permite a convivência de diferentes vozes, histórias e visões de mundo. E por isso a cultura, tal qual a democracia, deve ser defendida e fortalecida. Essa é a função da Lei Rouanet, a principal política pública de incentivo à cultura.
tigre? Olha, uma tigresa de unhas negras. Falei com ele, vamos começar, porque mesmo que o pessoal não chegue, a gente precisa ter um respeito com quem está aqui. Foi meia hora já, então, né, deu tempo para quem chegou atrasado chegar e não é um atraso também tão absurdo para quem está aqui, quando se tratando de um evento como esse. Eu já vou lendo aqui. Oi, gente, agora sim, agora a gente já vai dar início à nossa programação. Eu sou Tarsila Alvarindo, jornalista, estou com vocês aqui ao longo desses dias, com muito prazer, felicíssima e já sentindo aquela coisa, meu Deus, queria um pouquinho mais. Eu sou uma mulher negra, preta, de 1,60 m, estou usando um vestido longo verde, sandálias douradas, com um saltinho lógico, né, para me favorecer aqui no tamanho, acessórios dourados, cabelo longo, preso na lateral. E vou, mais uma vez, fazer a abertura deste terceiro dia da 13ª edição da Festa Literária Internacional de Cachoeira. Onde tem patrocínio à cultura, tem governo do Brasil. A 13ª edição da FLICA tem patrocínio do governo do Estado, através do Faz Cultura, Secretaria de Cultura do Estado e Secretaria da Fazenda, Bahia Gás, Caixa, Petrobras, por meio do programa Petrobras Cultural, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet, e Governo Federal. É contemplada também pelo projeto Bahia Literária, iniciativa da Fundação Pedro Calmon, unidade vinculada da Secult Bahia e da Secretaria Estadual de Educação. Conta com o apoio da Embasa, a realização da Schomer, em parceria com a Prefeitura Municipal de Cachoeira, e LDM, que é a livraria oficial do evento. Agora eu tenho mais uns recadinhos para vocês, mais uma vez. Quem ainda não pegou o equipamento para a tradução, pode fazer isso logo ali à frente, antes do espaço aqui com as cadeiras, tem uma mesa com todos esses equipamentos, você vai deixar a sua documentação e pegar o equipamento. Lembrando que, na hora de sair, é preciso devolver e pegar a sua documentação de volta, tá? É necessário documento oficial com foto para que você possa retirar o equipamento. Algumas das mesas de hoje vão contar com este recurso.
Então, é importante que vocês peguem quem precisa, lógico, quem não precisa não tem problema, mas esse equipamento tem que ser devolvido no final de cada mesa. Você não pode ficar com ele, porque vai ter outra, eu vou pegar novamente. Não. Assim que terminar a mesa, você devolve o equipamento, pega de novo o seu documento e depois, na próxima, em que for necessário utilizar novamente, né, o fone, você pega de novo. A gente já vai dar início à nossa programação e o tema que abre o nosso terceiro dia é da leveza e da força. Quem vai receber as nossas duas convidadas é a querida Kátia Borges, jornalista, doutora em Literatura e Cultura pelo Instituto de Letras da Universidade Federal da Bahia, escritora, possui 7 livros publicados, além de participação em coletâneas editadas no Brasil, Alemanha, Estados Unidos e Bélgica. Já foi também curadora aqui da nossa Flica, e em 2021 ficou entre os 10 autores finalistas ao Prêmio Jabuti na categoria Crônicas, com o livro A Teoria da Felicidade. Seja muito bem-vinda, Kátia Borges. À vontade. E agora ela... Pessoal, quem tá aí no fundo, tá chegando direitinho o som? Tá ok? Pronto, obrigada. Adoro que a nossa equipe aqui, que cuida da nossa segurança, os nossos bombeiros civis ficam ali, ó, ligadinhos, aproveitando toda a programação, todo ano é assim. Obrigada. E olha só, quando esse espaço estiver um pouquinho mais cheio, é natural que as pessoas fiquem em pé na lateral, então isso não é permitido, viu, gente? Então, fica atento aí para que a gente não tenha nenhuma obstrução nos espaços de entrada e saída aqui da tenda Paraguaçu. E agora eu vou chamar ela, que é múltipla, que além de alimentar o corpo com os pratos deliciosos, ela alimenta a alma com mensagens inspiradoras e ensinamentos que deram origem ao livro A Gente Merece Ser Feliz Agora, que traz reflexões sobre autoconhecimento e motivação, incentivando a transformação pessoal e resiliência. Nas redes sociais, ela é um verdadeiro fenômeno. E na TV, ensina receitas inspiradas na culinária do Norte e Nordeste brasileiro, com ingredientes afrodisíacos da Manga Rosa, no canal GNT. Ela é a chefe baiana Lili Almeida. Chegue mais, Lili! Olha, quem nos pegou um dia, foi passar ali um Instagram e do nada ouviu aquela mensagem que precisava ouvir naquele momento. Estou te falando isso porque já aconteceu diversas vezes. Muito, muito obrigada pela sua presença nas redes, pela sua presença no mundo. Eu falo agora? Posso falar agora? Depois, né? Depois. Mas, ó, quebrar o protocolo também não tem nada, não. Eu queria só dar bom dia para vocês, né? Todo mundo está me acostumado a ver dando bom dia, então bom dia para vocês. Obrigada por vocês estarem aqui sábado de manhã. É uma honra imensa para mim estar aqui e depois eu falo mais. Vai, ela tem muito, muito o que falar. E agora, ela que é uma escritora e jornalista peruana, radicada em Madrid, mestre em comunicação cultural, tem vários livros publicados, foi colunista do The New York Times em espanhol, editora-chefe da Marie Claire, Espanha, e colaboradora em diversos veículos de comunicações internacionais. Ganhou o Prêmio Nacional de Jornalismo de seu país por uma reportagem sobre um caso de violência de gênero cometido por uma escritora. Criou diversas performances que encenou com sua família e escreveu e estrelou a peça Que Loucura! Eu Me Apaixonaria por Você, além de vários prêmios conquistados. Ela é Gabriela Winer. Chegue mais, seja muito bem-vinda. Agora o palco é de vocês. Kátia, fique muito à vontade para comandar esse bate-papo. Oi, gente, bom dia.
É uma grande alegria para mim estar aqui na Flica. Eu quero agradecer o convite dos organizadores e do nosso curador, o poeta Wesley. E... Fiquei nervosa, esqueci. Ai, gente, é incrível. A gente fica nervoso a vida inteira. Faz isso 30 vezes e tá nervoso. Wesley Correia. Só tá o sobrenome do... Bom dia mais uma vez. É uma alegria para mim abrir essa mesa. Nós vamos debater hoje leveza e força, né? A gente vai pensar a escrita como gesto de sobrevivência e um gesto também de desobediência. Esse título parece simples, mas esconde um paradoxo, né? O que é ser leve num tempo que exige tanto peso? O que é ser forte quando o mundo cobra do nosso corpo, especialmente do corpo feminino, uma resistência permanente? Então, nesta mesa, especificamente, o que nós chamamos de leveza não é apenas suavidade, é lucidez. E o que nós chamamos de força não é brutalidade, é resiliência, é permanência, é resistência. Nós vamos receber aqui hoje, vocês já foram anunciados maravilhosamente por Tarsila Alvarindo, duas autoras latino-americanas, Gabriela Biner, nascida em Lima, 1975, escritora, jornalista, performer, né? Sua obra se move entre crônica, ensaio e autoficção. É autora de vários livros, entre eles Sexografias, Nueve Lunas, Dizem de Mim, O Acorretrato, que foi publicado no Brasil como Exploração, e que integra a lista do Booker Prize 2024, Atos Pária, vencedor do prêmio Cidade de Barcelona de 2025. E vamos receber também Lili Almeida, baiana, escritora, comunicadora, chefe, autora do livro A Gente Merece Ser Feliz, editado pela Planeta. É uma mulher que faz da palavra um lugar de afeto, de sabedoria, de cura, transforma o cotidiano em filosofia, as dores em ensinamento e a ancestralidade em guia. Vamos trabalhar agora alguns temas que são muito caros à escrita, ao trabalho literário dessas duas autoras. E eu quero começar esse nosso debate falando um pouquinho sobre uma pergunta para as duas, para a gente começar: como transformar vulnerabilidade em força narrativa? É possível ser radical e ser leve ao mesmo tempo? Fiquem à vontade. Vou começar, então. Bom dia de novo, minha gente. Estou felizona de estar aqui. Eu nunca imaginei nem que eu ia ser escritora na minha vida, quanto mais participar da Flica. Desde que eu lancei meu livro, era a festa que eu queria mais participar, era a Flica. Então, quero mais uma vez e milhares de vezes agradecer pelo convite. Kátia estava falando de ficar nervoso. Eu acho que a gente fica nervoso porque a gente quer entregar o melhor, né, para as pessoas. Assim, eu fico muito feliz de estar presencialmente aqui também, porque o meu trabalho ele aconteceu assim durante a pandemia, né? E mudou a minha vida completamente, a da minha família. E eu costumo dizer que vocês são pessoas, são os meus amigos que nunca me viram de perto, nunca olharam no meu olho e mesmo assim mudaram a minha vida. Então, realmente, eu tenho muito a agradecer. Eu acho que para a gente ser forte, ser inteira e mesmo assim conseguir ser suave, ser leve, eu acho que principalmente a gente tem que estar integrado com a gente mesmo, né? E eu acho que hoje isso se torna ainda mais difícil, porque com tanta informação vindo de todas as direções e principalmente das redes sociais, a gente fica olhando muito para fora, se comparando muito com o que está acontecendo lá de fora. Estava falando com elas agora no camarim, a gente esquece que a gente tem uma história de vida. A gente fica olhando a vida dos outros, achando a vida de todo mundo maravilhosa e se colocando para baixo. Só que é muito importante a gente lembrar que a gente tem a nossa história. E quando a gente sabe os baldes que a gente carregou, os passos que a gente deu, quando a gente está unido com a gente, com a nossa essência, com o que a gente é, ninguém mexe com a gente. Fica difícil até de envergar, entendeu? Então, eu acredito que a gente está em união com a gente mesmo e com a nossa fé.
É uma das formas da gente se manter um pouco protegido de tanta comparação e uma das formas da gente também se manter leve nesse mundo aí, né? Maluco do jeito que está. Olá. Olá. Buenos días. Bom Estoy dia, muy bom dia. contenta Estou de estar muito aquí feliz em estar aqui. con estas compañeras com essas maravillosas. colegas Agradezco a maravilhosas, Flica essas por la invitación, companheiras. Eu a agradeço a Cachoeira Flica y a la pelo comunidad convite, de a esta Flica ciudad e também a maravillosa. Cachoeira, a Estoy comunidade muy dessa cidade contenta maravilhosa. de compartir. Estou muito feliz aqui em para compartilhar com vocês. Estar num território como esse, o território da Bahia, o território de Cachoeira, é tão importante falar de um termo que eu acredito que resume estas duas dimensões que a Kátia comentava, a força e a vulnerabilidade. E eu acredito que essa palavra, nós, povos e comunidades, historicamente, temos lutado contra a sua vitimização. E isso significa resistência. Acredito que é uma palavra que resume muito bem um legado de lutas que tem a ver precisamente com havermos suportado os piores horrores. E eu acredito que sobre isso as mulheres sabem muito, as dissidências sabem muito. As pessoas que estão às margens, esses outros que estão nas fronteiras, sempre atacadas. E, no entanto, de todo esse horror, construímos e foram construídas de forma comunitária uma maneira de permanecer no mundo. Talvez seja uma vulnerabilidade que quer dizer que não podemos viver sozinhas, de forma solitária, mas que deve implicar uma experiência compartilhada. Quando estamos uma ao lado da outra, a partir daí compreendemos na área política, social, comunitária, como isso é refletido na literatura. Durante muitos anos, especialmente uma hegemonia cultural e literária de um homem branco, heterossexual, ocidental, do norte, nos ensinou a escrever e nos escreveu a nós, homens e mulheres, nos deu o que ler de uma forma absoluta, onde não estavam apenas nós, as mulheres, as resistências. Quando começamos a levantar a voz, quando começamos a nos apropriar do relato, de tomá-lo, de assaltá-lo, de transgredi-lo, de torná-lo nosso, isso também começou a mudar. As histórias de guerra, as histórias de genocídios, as histórias de submetimento de homens poderosos, de impérios, foram substituídas por outros tipos de histórias. Histórias que têm a ver com coisas que antes estavam fora da literatura e que agora estão dentro. Precisamente histórias de vulnerabilidade, histórias de fragilidade. A maternidade era um tema que era considerado não literário. As histórias das mulheres contadas por si mesmas não eram literários. As mulheres, as histórias das comunidades negras, quilombolas, asiáticas, eram consideradas não literárias. Era chamado de ativismo, ou algumas vezes literatura feminina, especificamente porque era contado pelos derrotados, pelos fracos, pelas vítimas. Mas acredito que agora, nesse momento que nós temos esse relato com nós, que levamos a nossa voz, os nossos povos levam a nossa voz, podemos também contar outras histórias, as histórias que não são oficiais. E essas histórias não oficiais são sempre de vulnerabilidade, de resiliência, de resistência e
de despertar para negar a etiqueta muito que querem nos impor e que vem sempre com o silenciamento. A literatura aparece contra o silêncio e aparece contra aquela dimensão única e absoluta de vítima e nos põe em outro tipo de literatura, uma literatura viva, acordada, desperta e que resiste. Eu queria fazer agora uma pergunta específica para cada uma das escritoras aqui presentes, né? Vou começar por Lili. Lili, a sua escrita parte das mulheres que vieram antes de você, né? Eu queria saber como é que a ancestralidade atravessa o seu trabalho, mas não só o seu trabalho, também a sua visão de mundo, né? Como é que essa ancestralidade move o seu trabalho como escritora e também como influencer, né, comunicadora? Eu acho que eu sou uma péssima influência, né, gente? Por exemplo, eu nesses últimos 15 dias fiz um evento em São Paulo, tive um encontro com Marina Silva em Brasília, eu sou madrinha da Festa Literária de Boipeba, eu não publico nada, porque eu vou viver, né? E eu sou muito de estar com as pessoas, conversando ali, dando atenção, e aí eu acabo me embolando porque eu realmente não sou influenciadora, né? Mas eu acho, gente, que quem é influenciador na internet é uma pessoa que é influenciadora na vida real também, né? Quando você fala que perpassa pelo meu trabalho, pela mulher que eu sou, pela minha família, eu sou essa pessoa aqui em todos os lugares, né? Tanto para o lado do bom humor, quanto para o lado do mau humor também. Eu sou a mesma pessoa na minha casa, no meu trabalho, na internet. Eu não me programei para ser uma figura pública, as coisas realmente aconteceram para mim. Eu estava há 17 anos trabalhando com cozinha, e quando começou a pandemia, eu ia inaugurar o meu restaurante, e quando eu estava recebendo os meus móveis, chegou a pandemia, fechou meu restaurante, eu fali, fechei um restaurante pronto sem inaugurar, né? E aí eu fui, um dia eu fiquei deprimida, obviamente, e aí eu estava em casa, mexendo em umas coisas minhas, umas fotos e tal, e eu achei o meu primeiro caderno de cozinha, de quando eu comecei a cozinhar em São Paulo, em 2004. E nesse primeiro caderno de cozinha, eu escrevia as receitas que eu ia aprendendo e escrevia ditados que minha avó falava. Porque aqui na Bahia a gente é muito ditadeiro, né? A gente vive falando ditado e tem ditados que são da família, né? Que só a galera da família ali entende. E aí, quando eu abri esse caderno, na primeira página estava escrito em cima assim: quem come e guarda, come 2 vezes. Que era uma coisa que minha avó falava muito. E eu olhei para aquilo ali, né, no meio da minha depressão ali, aquilo bateu um negócio no meu coração e eu me lembrei que eu era comunicadora social, porque eu tinha esquecido, né? E aí veio aquela vozinha assim, ó, rapaz, isso aí dá um caldo agora, né? Eu estava vendo algumas outras meninas é ótimo, né? Algumas outras mulheres fazendo vídeos na internet. E aquilo estava me ajudando muito mesmo, ter a palavra, né, de uma outra pessoa ali, para me levantar da cama mesmo. O que as pessoas me falam que o meu trabalho faz nelas, eu passei por isso com outras mulheres me dando esse apoio através da internet também. E aí eu tomei coragem, gravei o primeiro vídeo, postei, larguei lá. No outro dia de manhã, quando eu acordei, tinha 30 mil visualizações. Gente, achei assim, ó, uau! Eu falei, porra, eu tô deprimida, mas não tô burra, vou fazer outro. Aí eu fiz o outro. E aí já foi subindo. E como a gente estava naquele período da pandemia, estava todo mundo precisando de um sorriso, estava todo mundo precisando de um axé, de um bom dia, de uma notícia boa, né? E eu acho que eu cheguei nesse momento, nesse lugar, sendo pelo menos um alíviozinho para aquele sofrimento todo que a gente estava sentindo ali. E nesse momento eu pude colocar para fora tudo que a minha família me deu em toda a minha caminhada, né? Eu sou nascida e criada na Cidade Baixa, no Bonfim, perto do estaleiro do Bonfim, ali onde tem o Pirão de Aipim. Eu costumava falar que eu morava no Pirão de Aipim, porque era na minha rua mesmo ali que o bicho pegava. E eu fui criada na beira da maré, eu fui criada por uma família católica, minha mãe é uma mulher católica praticante, e eu passei a minha infância assistindo minha mãe palestrando para pessoas sobre generosidade, né? Porque dentro da Igreja Católica ela faz parte de um movimento que chama Sociedade de São Vicente de Paulo, que é uma obra de caridade mundial, filantrópica,
E eu, desde guria, fui acompanhando minha mãe em todos esses interiores do Brasil, falando sobre bons sentimentos, principalmente sobre partilha. E eu acredito que hoje o que eu faço é simplesmente a continuação do que minha mãe fazia, né? Eu fui muito bem educada, com muito amor mesmo, e com esse exemplo mesmo de partilha na minha vida. A minha avó Lili, né? O meu nome é Lilian, porque minha mãe queria que todo mundo me chamasse de Lili. Ninguém nunca me chamou de Lili nessa vida, que era para homenagear a minha avó. E no primeiro dia que eu entrei numa cozinha profissional em São Paulo, as pessoas começaram a me chamar de Lili. E eu só me entendi cozinheira quando eu senti o gosto da comida da minha avó na minha panela. Então, assim, eu não preciso nem ficar detalhando sobre a ancestralidade aqui, porque eu tenho total e clara consciência de que eu sou um bom pedaço da minha maravilhosa avó Lili, que é a minha maior inspiração, um pedaço imenso da minha mãe, que é uma mulher incrível, e das minhas tias, né, da minha outra avó também. E hoje eu já vejo esses pedaços mais lapidados ainda na minha filha. Então, eu não tenho nem como falar, definir sobre o caminho da minha ancestralidade, porque eu tenho certeza que eu sou a ponta de uma linhagem incrível. E eu fico muito feliz por saber que hoje, através da minha caminhada e da minha história, eu com certeza mudei o destino das meninas que vieram depois de mim na minha família, né? Eu sei que a minha prima Júlia, que eu digo que é a minha primeira filha, quando ela nasceu eu tinha 21 anos, e eu cuidei muito dela. Eu vejo como ela se inspira em mim, sabe? As minhas sobrinhas, assim, me acham o máximo. Elas me veem, elas ficam com o olho brilhando, assim. Porra, isso me deixa tão feliz, porque eu sei que elas nunca vão se olhar como mulheres que não merecem, como mulheres incapazes, como pessoas que não nasceram para ser felizes. Tem muito momento que eu estou fingindo que eu estou feliz, né? Porque a gente é adulto, a gente bota a máscara para ir trabalhar, né? E vai. Mas eu sei que elas já entenderam também que, como diz o meu livro, a gente nasceu para ser, a gente merece ser feliz agora, e que o caminho delas é o caminho que elas escolherem, né? Que é um caminho de brilho, de uma família que sempre foi uma família amorosa, apesar de ser uma família preta baiana, né? Sempre foi uma família que teve muito amor, muita lucidez e que se preocupou muito com a educação. Então, eu, sem a minha avó, sem a minha mãe, eu não seria ninguém. Eu sou completamente a continuação delas. Palmas para minha mãe e para minha avó. Queria continuar ainda falando de família, mas agora falando com Gabriela Biner sobre o Acorretrato, que foi publicado no Brasil pela Todavia, e eu recomendo fortemente a leitura, porque é um livro sensacional, se chama A Exploração, e nesse livro você encara o legado europeu da sua família, né? Eu queria saber o que é que você acha que muda quando a gente não escreve a partir da culpa, mas a gente assume uma espécie de responsabilidade, que muitas vezes que já é natural, né? Que vem ali pela própria constatação da nossa herança familiar. Você pensa que é possível decolonizar a nossa própria voz? Muito obrigada pela pergunta. A Exploração, o meu livro, meu romance, ele fala exatamente desse desafio, com uma pergunta que vem por trás, que é: será que podemos descolonizar tudo? Mais ou menos nós sabemos que se trata de descolonizar aquele local onde reina o patriarcado, onde reina a branquitude, onde reina a oligarquia, aonde reina todos esses poderes que controlam o mundo. Mas o que é que acontece com esse fórum íntimo, com aquilo que ocorre, que acontece por trás das portas das casas? Para escrever esse livro, eu perguntei como poderia descolonizar a história original da minha família. Como poderia descolonizar as relações que havia entre os membros das minhas famílias, aqueles mais brancos, e os não brancos. Como poderia descolonizar também as minhas relações.
não são as relações amorosas, familiares, amistosas, e também como poderíamos descolonizar as nossas camas, o nosso desejo. O que somos capazes de desejar, porque no mundo de mandatos coloniais, efetivamente, também o nosso gosto, o nosso desejo, ele fica dirigido, ele é fabricado para atender, para se orientar em relação aos que têm o poder. É isso que alguns de nós podemos ler como um racismo internalizado. Eu me interessava, eu queria nessa novela, nesse romance, que é uma autoficção e também uma certa biografia, um relato, eu queria dar conta de uma versão, fazer uma contranarrativa, uma narração contra a versão oficial que era contada durante anos, durante gerações e gerações na minha família, cujo personagem central, o patriarca exemplar, era um homem branco. O primeiro colono que fundou uma estirpe da qual vínhamos, e que na verdade era uma estirpe bastarda, Charles Bean, que era um suposto antepassado que eu tive no final do século XIX. Ele fez uma viagem de investigação arqueológica, ele ficou em alguns meses no Peru e depois foi embora. Ele levou 5.000 peças de tesouros pré-colombinos dos povos originários do Peru, ele levou para a França. Era um austríaco que foi enviado pelo governo da França para fazer essa viagem. Uma viagem que tinha o disfarce da ciência, do ilustrado, mas que no fundo, como todos os projetos coloniais nessa época, eram projetos racistas, de exposição, de espólio, de saque, para alimentar os museus ocidentais e europeus. E foi assim que essas peças começaram a chegar nos museus de Paris. A protagonista do meu livro, depois de ter escutado durante anos acerca do Charles Wiener como um patriarca ilustrado, exemplar, que deu à luz a sua família, a sua estirpe, e nós descobrimos nesse livro que ele escreveu o quanto ele era racista, como ele saqueou o nosso patrimônio. Ele até conseguiu comprar uma criança indígena e levá-la até a Europa. No momento que o Charles Wiener expõe todos esses tesouros nessa exposição universal em Paris, ao lado também havia a exposição de pessoas. Eram aqueles tempos dos zoológicos humanos, quando as pessoas das colônias europeias eram levadas, eram sequestradas e eram colocadas como animais de exibição em grandes superfícies, como as grandes exposições universais, as praças das cidades. O que eu tentei a partir desse momento foi fazer uma demolição desse personagem. Por um lado, a partir de um autorreconhecimento das minhas raízes confusas e conflitivas, que me tornam tanto filha do colono quanto filha do colonizado. E ao mesmo tempo fazendo a desconstrução desse discurso hegemônico da minha família de que ele era um personagem válido, ilustrado, ilustre, e que tinha direito a um nome, a uma memória, por exemplo, diante de uma personagem como a minha tataravó, a minha bisavó, ou tantas mulheres e outros personagens que, por não serem brancos ou europeus, não têm sequer fotografia, nem nome, nem história, nem dentro da minha família, nem fora. Dessa forma, o processo de descolonização, que é sempre um processo incompleto, consiste em inverter os mundos, deixarmos de sermos aqueles que estão expostos ali no zoológico, como essas peças, como esses tesouros, como essas pessoas indígenas, ou como nós mesmas hoje em dia.
e expor eles. Então, o Charles Wiener vai para outro lado e eu venho para esse. E aí eu exponho ele, eu mostro o racismo profundo, não apenas da época, não apenas dele como pessoa, mas também aquela continuidade, aquele fio condutor que conecta o século XVI, XVII, XVIII, XIX, XX e XXI. A conexão entre esses séculos existe entre os meus antepassados e os racistas de hoje em dia. Os colonizadores brancos que governam os nossos países de norte a sul de uma maneira violenta. Essa é a história. É um pouquinho assim. E todos... colonização interna, hacia dentro e hacia afuera. Dentro quanto fora. Mas é tão difícil, é tão complexo e é algo tão infinito como todos os processos, por exemplo, de despatriarcalização. Da gente deixar o machismo que todos e todas temos internalizado. Eu acredito que esses exercícios narrativos nos permitem trabalhar em relação à nossa própria intimidade, à nossa questão pessoal e também em comunidades. Começar a compartilhar como uma espécie de método. Como podemos começar a olhar criticamente para o que sempre estava ali, o que parecia intocável. Por exemplo, as hierarquias. As hierarquias do homem mundial em que há alguns corpos que estão acima, são aqueles que têm uma supremacia em relação aos que estão abaixo. Mas também essa ordem ela é reproduzida dentro das nossas próprias famílias e relações de gênero, de todo tipo, até a chegar inclusive às nossas camas, que é outro lugar onde precisamos introduzir essa crítica, olhar as desigualdades, as lacunas, para tentar revolucioná-las. Lili, você falou sobre escrever uma mensagem na internet, né, e no dia seguinte ter 32 mil pessoas ali que haviam visto aquilo que você escreveu. Você é uma pessoa assim muito querida. Eu, inclusive, te sigo há muito tempo e gosto muito do seu conteúdo, né? Não escondo isso, adoro, né? Você verificar lá, você vai ver que tem várias curtidas minhas. Tem dias que é a mensagem que eu queria ouvir ali, é aquela mensagem que você coloca. Eu queria saber como é que você faz para equilibrar visibilidade e sensibilidade. Não faço terapia. Eu não sei, Kátia, como é que equilibra visibilidade e sensibilidade? Eu não equilibro não, gente. Eu aqui só vou aparecer na vida de novo agora terça-feira. Porque eu gosto muito dessa troca, né? Eu só fui perceber isso realmente depois que eu comecei a trabalhar com a internet e ir para evento presencial. Eu não sabia disso. Eu sofri muito na minha vida porque eu sempre fui uma pessoa muito sociável. Eu estava em tudo, eu queria ir para tudo. Minha mãe falava, minha filha, quando é que esse frenesi vai acabar? Porque eu era fanta da festa. Eu queria ir para todos os lugares fazer tudo. Depois o tempo foi passando, eu acredito que eu me tornei mãe, acho que a pandemia potencializou isso. E eu fui percebendo que eu não era essa Coca-Cola toda. Eu percebi que eu era uma pessoa que eu precisava de respiros na vida. E depois que eu comecei a trabalhar com a internet, é muito louco, gente. Porque eu continuo sendo a mesma pessoa que eu sempre fui. Meus amigos de infância vivem falando isso. A diferença é que hoje tem mais gente ouvindo, porque eu sempre fui essa pessoa. Como eu falei antes, não foi uma carreira que eu vou ser isso. Não foi. Realmente é uma oportunidade maravilhosa da vida, mas aconteceu. Então, não teve aquela chave que virou para dizer assim, Lília, você é figura pública agora. As pessoas vão pedir na rua para tirar foto com você. As pessoas vão pedir para você autografar um autógrafo. Me dê um autógrafo. Eu fico assim, oi, autógrafo, gente, sabe? Para mim é muito maluco isso daí. Então, eu realmente não equilibro. Eu venho aqui hoje, eu faço o melhor que eu posso fazer, né? Mas quando eu vou para minha casa também, eu dou aquela recolhida, eu rezo muito, eu rezo o tempo inteiro, eu estou rezando.
Eu tenho uma convivência muito próxima com a minha família, com meus gatos, assim, que é uma coisa que eu sinto que me alimentou muito, me melhorou muito. Foi quando a gente conseguiu melhorar essa relação de família. E o que eu acho que é o principal de todas as coisas, falando sério mesmo, para eu manter minha sanidade, é a terapia. Porque essa mudança muito brusca na minha vida não foi só uma mudança de trabalho, foi uma mudança também financeira, né? Foi uma mudança que eu comecei a realizar sonhos que eu nem sonhava, porque eu tinha certeza que não ia realizar mesmo, então estava fora de cogitação. Então, hoje eu estou tendo possibilidade de realizar sonhos meus, sonhos, né, das pessoas que eu amo também. Tudo bom? E é uma vida completamente diferente, mesmo assim, né? E eu, há um tempo atrás, falando isso, eu sou muito conversadeira. Às vezes a gente olha para um lugar e vê uma coisa brilhando, mas não é ouro, é brasa, né? Então, assim, já apareceram oportunidades na minha vida em que eu achei, nossa, agora eu vou bombar. E aí, depois de um ano, foi com a sola de meu pé toda queimada. Então, se permitir conviver com você mesmo, amadurecer, né? O meu olhar, estava falando para a Kátia que tem textos que eu escrevo, eu só publico 1 ano depois, porque eu escrevo um texto lindo, aí eu falo, mas eu não estou fazendo isso aqui na minha vida, eu não vou falar para os outros fazer isso, é hipocrisia. Aí eu fico pensando assim, rapaz, eu não estou fazendo não, mas isso aqui é um bom conselho, eu posso fazer. E aí eu começo a agir na minha vida, aí 1 ano depois eu publico o texto, porque eu já estou agindo assim também, eu não vou ficar na internet cuspindo, né, coisa que eu não estou fazendo. Então, essa escrita também, ela me melhora muito, assim, ela me coloca lá dentro de mim, olhando para mim de verdade e entendendo, principalmente, gente, que eu posso falar muitas coisas que agradem vocês, que faz o coração bater, que até influenciem vocês de alguma forma, mas a única pessoa que a gente pode mudar é a gente mesmo, entendeu? Então, através dessa escrita aí, desses textos, eu tenho me melhorado muito. O mais importante de tudo, eu tenho agido na minha vida para eu ser a pessoa que eu quero ser. Porque vocês aí, amo vocês, mas não posso mudar vocês, e vocês também não podem me mudar, né? O que a gente pode é trocar de cabeça aberta, de coração aberto, e tentar se melhorar. Mas é isso, gente. Para mim, hoje, né, eu até me atraso em várias coisas, mas uma coisa que eu não vacilo de jeito nenhum é esse meu principal compromisso comigo aí, que é a minha terapia. Lili, e você já sofreu com haters na internet? Lógico. Gente, a pessoa, quando ela quer odiar, ela odia? É odia? Odeia? A pessoa, quando ela quer odiar, ela odeia. Graças a Deus que eu não sei esse verbo, porque eu pronuncio ele tão pouco que eu nem sei como é que fala. Quando a pessoa ela quer odiar, ela odeia, gente. Não tem isso, não. Só que 2 coisas muito importantes para mim. Uma coisa, né? Quando eu era mais nova, eu trabalhei como modelo fotográfica por muitos anos. Então, eu convivi com... É Ju que está ali sentada? Não, né? Não, né? Eu convivi muito tempo, gente, com gente que faz evento, né? E muitas dessas pessoas são realmente só uma embalagem, né? E eu percebi que aquilo ali para elas não era um trabalho, era muito mais ligado à vaidade. Eu fiquei meio perdida no meu disso por muito tempo. Quando eu comecei a trabalhar com a internet, era uma grande questão para mim, porque quando a gente começa a trabalhar com a internet, a gente quer o feedback do nosso melhor amigo, da nossa colega. Mas na internet, quem trabalha com a internet não vende para parente nem para amigo, entendeu? Eu demorei para entender que a minha audiência na internet... O feedback que eu receberia seriam de pessoas que nunca tinham olhado no meu olho. E aí eu fiquei, por muito tempo, me preocupando com minha imagem, mais com minha imagem do que com a mensagem que eu tinha para passar. Mais com o feedback das pessoas que eu amava e que me amavam, do que com a grande massa de pessoas que é atingida de uma forma super positiva. Então, quando eu consegui dissociar o meu trabalho de vaidade, quando eu entendi que a coisa mais bonita que eu tenho de verdade é a ideia que eu tenho para passar e que é isso que me conecta com vocês, me facilitou muito, porque eu não tenho mais aquela preocupação, o que é que a pessoa tem que ser uma coisa bonitinha para aparecer na internet, não. Tem que ser uma ideia boa para chegar de uma forma boa nas pessoas. Né? E a outra coisa também foi entender que internet é trabalho, internet não é brincadeira. Se você não leva muito a sério aquilo ali, você entra em depressão.
Porque quando você vê, você está lá olhando a vida de uma pessoa que mora em Ibiza, que é rica, que você não faz ideia de quem seja, mas a vida dela está bombando. E aí você fala, caramba, eu sou uma merda, eu estou aqui, ó, em Lauro de Freitas, não vou fazer nada da minha vida. A gente estabelece parâmetros totalmente irreais na internet. Não existe, gente, não existe essa vida de estar tudo bem o tempo todo, está tudo bonito, está tudo... É mentira, é mentira. Não tem isso. E eu acho que ser uma pessoa de verdade, né, entrando em contato com a minha história, cada vez mais, eu só tenho um motivo para ter orgulho de ser eu de verdade mesmo. Então, eu vou para a internet mesmo, eu penso muito no que eu falo, eu não quero ficar ditando regra para ninguém. Aquelas mensagens não são indiretas para ninguém, são diretas para mim mesma, porque todos aqueles textos que eu escrevo são para mim mesma, são sobre situações que eu vivi, ou que eu estou vivendo, ou que eu estou precisando ouvir um conselho em voz alta, eu escrevo um conselho para mim mesmo. Mas a gente tem tanta interseção na vida, que acaba que muita gente se identifica também, né? Foi sobre os haters, né? Ah, eu me esqueci, gente. Eu sou prolixa, ainda tem isso. Tem sim, porque quem quer odiar, odeia. Tem gente que eu dou bom dia de manhã e me xinga dela ela. Aí eu vou ali nas 3 bolinhas, pufo, bloqueio. Porque eu falo, porra, a pessoa recebe um bom dia e chama o nome da pelada de manhã cedo. Pelo amor de Deus, não é comigo isso daí, né, gente? Aí eu bloqueio e vida que segue. É mais importante a sua intenção do que o que as pessoas acham da sua intenção, entendeu? Eu tenho muita boa intenção em tudo que eu publico e escrevo na internet. Então, pô, se eu dou um bom dia, a pessoa me xinga, bloqueio nela. Senti uma pegada fortemente capricorniana. Nós somos capricornianas, as duas. Todo mundo que estava dentro do camarim era capricorniano, menos Gabriela, que é sagitariana, que é encostada em Capricórnio também. Gabriela, queria... Correcto, soy Sagitario y estoy un poco avergonzada de mi E eu estou um pouco envergonhada do meu ascendente. Eu sempre escondo. O meu ascendente é Capricórnio. Eu sou sagitariana, mas eu esqueço do ascendente. Você falou um pouquinho da questão do corpo como um campo de batalha, né? Nos seus livros, o corpo sempre é muito presente, né? O corpo da mulher. E a gente sabe como é difícil, né? Escrever o corpo quando se é mulher, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse processo do corpo na escrita, na sua produção literária, né? Como um campo de batalha político, né? Política. Bem, eu diria que a teoria sobre o corpo, as teorias políticas sobre o corpo, ou os relatos sobre o corpo político, vêm muito a posteriori, muito depois da vivência do corpo. E uma escrita que chamo e que chamamos um pouco a partir da inspiração de escritoras como Glória Sanura, chicana, lesbiana, fronteiriça, lésbica do norte, que fala de uma escrita que deve se encarnar. Eu gosto muito desse verbo, o verbo encarnar. Eu acho que esse tipo de literatura que nós fazemos, que geramos, e que também sempre me interessou ler, eu já encontrei bem no início da minha carreira, através da poesia, porque a poesia fala do eu, e o eu quase sempre é o corpo. Esse tipo de escrita eu também levei para o jornalismo, foi quando eu comecei a escrever. E dessa época nós temos um livro, eu tenho um livro que eu escrevi que se chama Sexografia, que foi publicado há mais ou menos uma década aqui no Brasil, mas o livro, esse livro a gente não consegue mais encontrar, está meio desaparecido, tem um editorial. Esse livro, que nem eu mesma me atreveria de chamar de feminista, eu não diria que está dentro
da influência dos livros e da literatura do corpo, porque eu escrevi de uma forma muito intuitiva. Eu simplesmente me situava e escrevia a partir da minha experiência. E a experiência é sempre a experiência do corpo. E eu era cronista. Eu contava histórias para os jornais, para as revistas para as quais trabalhava. E desde o início, há muito tempo, o que mais me atraía eram as histórias que tinham a ver com o desejo, a forma de viver a sexualidade, a diversidade de gênero, as diversidades de identidades. E eu ia escrevendo. Mas não parecia que era suficiente contar as histórias de outras pessoas e de seus corpos e de seus desejos, sem contar também as histórias do meu corpo e do meu desejo. Algumas pessoas olhavam para mim como se eu fosse uma pessoa exibicionista, narcisista, que eu fosse sempre assim. E é sempre dessa forma que olham para as mulheres que ousam tomar o protagonismo dos próprios relatos e encarná-los. Dessa forma, eu não me importei, eu continuei escrevendo, e a minha política, ou poética, como a gente também fala na literatura, quando nós pensamos, bem, eu vou desnudar essas pessoas, mas primeiro eu vou desnudar a mim mesma. O sentido de intimidade, da intimidade do corpo são temas muito sérios, seríssimos. São formas de falar de outras coisas, são formas de falar de um sistema, são formas de interpretar o que está acontecendo no mundo, e também é um caminho de conhecimento, é um caminho de conhecimento do outro, de si mesma. O corpo vai além do corpo, e o que está além do corpo também é corpo, a sua origem também é corpo. Então, cada coisa que eu escrevo, cada coisa que eu escrevo como digitais, sangue, eu faço com que tudo tenha algum sabor. Eu acredito que na literatura, quanto mais ela é próxima, quanto mais ela está perto, quanto mais as pessoas possam sentir, palpar, é isso que nós temos feito, nós, mulheres, dissidência, pessoas que temos marcas em nossos corpos. De alguma forma, as nossas escritas também são como tatuagens, que também contam histórias. Através dos corpos, através das suas marcas, da cor, do cheiro, da pele, podemos identificar várias histórias que estão por trás, não apenas as recentes, mas também as histórias do passado. Então, qualquer escrita para mim é corpo. E a literatura que não tem corpo, para mim, eu desconfio. A literatura que não tem sexo, para mim, eu também desconfio dela. Eu sempre tento escrever deste lugar. Claro que, ao publicar muitas das minhas histórias e as sexografias também, eu me expus ao preconceito. Por um lado, essa visão conservadora, que eu acredito que isso já esteja mais ou menos superado. O direito que as mulheres têm de falar, por exemplo, como sujeitas desejantes, não apenas como objetos de desejo, mas como sujeitos ativos, sujeitas ativas que desejam tomar aquilo, que desejam pegar, ver pornô, que se quiser vai ter uma relação aberta ou fechada, que decide o que vai fazer com o seu corpo, do mínimo ao máximo. Além disso, eu também me enfrentei com o racismo. Contar algumas histórias, como uma pessoa chamada Gabriela, como alguém que conta a partir do cotidiano, a partir do mínimo do pessoal, me fez me expor a esses juízos de valor. Por exemplo, que eu não tinha direito de falar de sexo porque não era sexóloga, não é? Isso é o preconceito do especialista, como nós chamamos.
Se uma pessoa é comum, como você, como eu, como ela, como todos nós, uma pessoa comum não pode escrever, como se não pudesse escrever sobre suas experiências, porque seria irrelevante. Esse princípio de autoridade que existe em muitos setores e que também acontece no campo sexual. Então, eu contava uma história sexual, por exemplo, e me julgavam e diziam: é impossível que você, com essa aparência de índia, com a pele morena, é impossível que você tenha participado de uma orgia, porque ninguém ia querer dormir com você, por exemplo. Também a forma com a qual utilizamos a linguagem de uma forma desinibida, sem papas na língua. Isso é algo que aterroriza. Então, o que nós fizemos também foi praticar a literatura terrorista, não é a literatura do terror, porque apenas nomear as coisas no mundo hiper, ultra conservador, muitas vezes, que quer cortar suas liberdades, isso pode soar terrível. E claro que também o respeito do sentido de liberdade que cada um de nós temos, as suas próprias crenças, sem faltar ao respeito ao espaço do outro. De alguma maneira, acredito que não podemos tentar impor as nossas visões de liberdade, ou de sexo, ou de corpo. Eu tenho tentado viver assim, também fazendo isso com a minha literatura, dando visibilidade a temas que não tinham visibilidade. Por exemplo, há 20 anos, incrivelmente, ainda não se falava sobre o desejo feminino de uma maneira mais aberta, sobre a maternidade, sobre as relações amorosas, sobre como queríamos construir, configurar os nossos companheiros, companheiras, as nossas famílias, como queríamos constituir as nossas famílias e como poderiam ser diversas. A literatura do corpo, então, ela amplia esse campo de batalha e de resistência onde nos encontramos. Acredito que hoje, especialmente, eu admiro muito essa escrita que fala do corpo comunitário, também a relação do corpo e do território, as comunidades de mulheres que estão lutando, estão resistindo, porque assim como seus corpos foram colonizados pelo patriarcado, pelo colonialismo, também os seus territórios, também a natureza são corpos que são assaltados, violentados, atacados. Eu gosto muito dessas novas olhadas, esses novos olhares políticos que geram e propiciam um encontro entre os corpos das mulheres e outros corpos da dissidência e o território da natureza, que nesse momento mesmo está em perigo. A gente queria chegar agora à parte mais viva aqui da nossa mesa, que é o diálogo com vocês. Gostaria que vocês tomassem aqui o microfone e fizessem perguntas para as nossas convidadas aqui. Queria abrir esse espaço para vocês perguntarem. Vocês podem ficar à vontade. Nós temos aqui pessoas que vão conduzir os microfones para as pessoas que resolverem perguntar. Nós temos uma pergunta ali. Pode, Pronto, chegou o microfone aqui. Bom dia, meu nome é Gil, eu sou de Birimbau, também muita gente conhece como Conceição do Jacuípe. Eu queria uma dúvida assim que eu tenho, porque quando a gente lê, a gente viaja o mundo inteiro sem sair do lugar. Eu queria saber, porque nós temos tantos escritores bons, excelentes aqui no Brasil, e o brasileiro lê tão pouco.
Acho que a gente pode ampliar essa pergunta para por que se lê tão pouco em toda a América Latina e América do Sul, né? Quem quer responder primeiro aqui? Quer responder? Por que essa dificuldade de leitura, né? Los precios de los libros. Os preços dos livros. Así que, Gabriela, ¿crees que es un problema del precio de los libros? É um problema de falta de políticas públicas para a leitura. Difusión de la lectura, tiempo sobre todo. Porque a leitura demanda tempo ocioso. Nós precisamos ter tempo para dedicar à leitura. E quando nós temos de trabalhar como um selvagem, aí você fica cansada, você quer descansar. E hoje em dia, todos os dispositivos também nos colonizam. Claro que não é sem prazer, porque fazemos com prazer. E também lemos efetivamente através das redes, os encontros com autores e autoras. Mas o que é certo é que estamos diante de um novo paradigma em relação aos livros e à leitura. E eu acredito que precisamos incentivar as novas gerações, porque somos nós e aqueles que vieram antes que nos trouxeram todos aqui e não podemos condenar a quem não lê. Eu concordo com a Gabriela e só para completar mesmo, acho que com a velocidade, redundantemente, a velocidade cada vez mais rápida da informação via rede social, faz a gente não ter paciência mesmo de ficar 5 minutos lendo, sabe? A gente quer a informação que chegue rápido, atinja e resolva. Eu acho que isso aí também ajuda muito a gente a ler menos, mas principalmente acho que a questão da educação no país mesmo. Alguém mais, Perdón, gente? también creo que deberíamos... Sim, eu também acredito. Hoje em dia, por exemplo, nós temos clubes de leitura que crescem cada vez mais e que funcionam como as novas bibliotecas. Não são tão importantes quanto as bibliotecas, mas elas se aproximam no mundo contemporâneo. Tem lugares onde tem muita gente interessada na leitura específica daqueles livros que lhes interessam. Ou seja, estamos criando comunidades leitoras, não apenas através da compra do livro, mas também do intercâmbio, de compartilhar os livros, contra um sistema que efetivamente é um negócio, especialmente no norte. Mas eu acho que nem o dinheiro, nem o tempo, nem os livros, essas novas formas de leitura funcionam como pequenos espaços onde se fala, e especialmente espaços que são conduzidos por mulheres, que estão gerando leitura, gerando conversas a partir dos nossos livros. Ou seja, as escritoras, nós escritoras que estamos numa resistência ativa contra um sistema tão duro e tão precarizante também para as autoras, nós somos muito gratas aos clubes de leitura, porque eles mantêm essa paixão por encontrar-se com os nossos livros, conversar com... Total, né? E a leitura, assim como escrever também é muito solitário, né? O clube de leitura nos ajuda a interagir, pensar um pouco sobre os livros que nós lemos, né? Temos mais uma pergunta, gente, da plateia? Só um minutinho aqui. Olá, bom Olá, dia. querida. Lili, uma alegria te ver nessa mesa, falando sobre corpo, Menina, sobre agora que eu me toquei, comida. quem é você? Meu Deus do céu! Olá, gente, sou a professora Deise Viana, do Instituto Federal da Bahia. Kátia, também uma alegria te reencontrar nessa mesa. E saudações a minha irmã Gabriela, que seja muito bem-vinda a este evento. Me alegro muchísimo de ter uma hispanohablante con nosotras desde Perú. Y es una alegría hablar sobre cuerpos y sobre esa potencia entre cuerpos que son racializados, cuerpos que son potentes y que también están como rompiendo una serie de bloqueos que se interditen entre los cuerpos. Entonces, tengo dos cuestiones. Então eu tenho duas A primeira questão eu perguntas. vou fazer para a Lili, tá? Que é essa atenção de escrever
nesse corpo lindo, brilhante, que inspira, que representa infâncias, né, que representa sonhos interditados e que você é esse sonho de sua avó. Então, é sobre isso que eu questiono para você, né? Essa felicidade de habitar esse corpo no mundo, que ao mesmo tempo é um corpo racializado, né? Todas as pessoas são racializadas, eu estou vendo essa plateia mista, branca, negra, indígena, mas as tensões sobre falar desse lugar na escrita e daquilo que nos é muito caro, o lugar da mulher na gastronomia como sendo uma mulher negra, já que os grandes chefes de culinária são sempre nomeados como homens brancos. Então, quero saber se isso te incomoda. E a segunda questão le hago a Gabriela em espanhol, por supuesto. A segunda pergunta eu vou fazer em espanhol, que é um prazer para mim, em relação a essa tensão que eu falei, que você falou, que o corpo, ele vai além do corpo. E até desde a atenção da linguagem que a gente pode utilizar, porque a linguagem não é a mesma em todo lugar. Então, como é que se fala desde a América Latina e também desde um contexto colonial espanhol, com o recorte também da sua família, a sua família e essa relação? Como é que você pensa nessa tensão que habita nesse corpo que pode falar? Não era permitido falar antes sobre essas questões de sexualidade, liberdade. Então, esse corpo, agora, essa voz espanhola dentro da Espanha. Muito obrigada. Minha querida, muito bom te ver, viu? De hoje que eu estou aqui te olhando pensando, eu conheço ela de algum lugar, demorei para me lembrar. Para mim, é libertador escrever. Depois que eu comecei a escrever, eu percebi o quanto o racismo afetou a minha infância. Eu nunca tinha percebido isso na minha vida. Eu comecei a lembrar e visualizar momentos da minha infância em que eu estava sendo totalmente atingida pelo racismo. Nossa, essa semana eu lembrei até de umas coisas. Eu, na segunda série, escrevi um poema. Teve um concurso de poema, escrevi um poema lindo, né? E na minha casa, a questão racial nunca foi debatida mesmo. Sempre era naquele lugar de cuidado. Não entre aí, esse lugar não é para você. Eu não entendia muito bem o que era, né? E hoje eu entendo que era a forma que minha mãe tinha de me defender do que aconteceu com ela. Porque minha mãe é uma mulher preta, retinta da década de 40. Então, ela passou por poucas e boas em Salvador, né? Então, era como ela me defendia, era me dizendo que, porque eu sempre fui muito sonhadora, os lugares onde eu queria estar aqui, ó. Eu queria estar aqui falando para um monte de gente. O meu sonho sempre foi esse. Meu sonho sempre foi ir para a televisão falar para as pessoas, sabe? Só que eu realmente, além de não me enxergar lá, tinha essa super proteção, com falta de consciência racial e com muito medo também da minha mãe. Então, quando eu comecei a escrever, eu comecei a perceber que eu tinha passado por essas situações e o quanto essas situações me podaram de há muito tempo atrás já estar escrevendo, já estar falando para o público, já estar na televisão, estar nos lugares onde eu queria estar. E aí eu descobri que, mesmo sendo uma menina preta da periferia de Salvador, óbvio que eu não sou alienada, eu sei que a nossa batalha é 10 vezes maior, mas eu descobri que a gente consegue. Eu descobri que, através do esforço que meus pais fizeram para me dar uma boa educação, se eu coloco a minha força nesse esforço deles aí, a gente consegue. Estava conversando com o curador ali nesse instante, ele lembrando que, acho que há 8 anos atrás, ele foi fazer o lançamento de um livro lá em Salvador, e eu era a pessoa que estava fazendo o buffet, que era acarajé. Há 10 anos atrás, gente, eu estava vendendo o caldo de sururu na praia. Há 8 anos atrás, eu estava vendendo acarajé na rua. Eu fico até com vontade de chorar. Por isso que eu falo, contem as histórias de vocês. Se lembrem das histórias de vocês. Porque hoje, gente, eu tenho muito orgulho. Eu tenho um programa meu que chama Cozinha de Lili, né, que foi um programa que o pessoal do Teixeira veio para a Bahia gravar comigo, contando a minha história através da gastronomia. Né, tem um programa no GNT agora no ar, que eu sou apresentadora, já é o 2º programa no GNT, e há 8 anos atrás eu estava vendendo acarajé. Então, assim, ó, todo mundo vai falar que seu sonho é maluquice, até você começar a realizar, até 2 pessoas colarem com você,
Se você começar a ganhar dinheiro, aí seu sonho deixa de ser maluquice e todo mundo começa a lhe parabenizar e lhe dizer que do nada a sua vida aconteceu. Só que esse do nada aí é a gente que sabe a quantidade de balde de água que a gente carregou para chegar nesse do nada. Então, pelo amor de Deus, uma coisa que eu digo a todo mundo: parem de se comparar com os outros. Parem de fazer isso. A sua maluquice é o seu sonho. Então, coloque sua força na sua maluquice. Deixa os outros pensar o que quiser. Porque, apesar, vou falar aqui da maioria das pessoas que eu estou vendo aqui, de sermos mulheres negras numa cidade, num estado extremamente racista, se a gente colocar a nossa energia na nossa caminhada e procurar por educação, a gente consegue. Muchísimas gracias por la Muitíssimo obrigada pela resposta, Lili. Também muito obrigada pela pergunta. Olha, todas nós vimos de contextos muito racistas em nossos países e que tem a ver com a mutilação da língua. De fato, nós podemos até chamar de apagamento, extirpação. É uma boa palavra também. E outras línguas originárias do território do Peru foram proibidas. De fato, nossas próprias avós não quiseram compartilhar essa língua com suas netas ou com suas filhas, porque era como estar compartilhando a vergonha, era como compartilhar um destino de dor e de humilhação futuras. Porque falar dessa forma era sinônimo de ser índio, de não ser branco, de não ser elevado, de não ser alguém na vida. E por isso as minhas avós se calaram, como tantas outras avós, e não transmitiram. E o que foi transmitido foi a língua do colonizador. Viver no território do colonizador é outra coisa, É disputar esse relato em sua própria casa, na sua língua. Muitas pessoas dizem, acima, agora querem, além de tudo que tiram de você, ainda querem exigir que você fale nessa língua. Bem, então pague o meu curso. Na Espanha, quando eu comecei a publicar meus livros, foi algo imediato. Inclusive, todo o aparelho editorial, ou seja, as editoras espanhóis, elas queriam traduzir o meu espanhol peruano para o espanhol, como eles falam. Somente tentando falar a nossa própria língua, e nesse caso podem chamar do espanhol peruano, mas apenas isso já significava disputar, significava estar contra o poder, contra a academia, que falavam, pessoas que se unem para falar sobre o ponto, a vírgula, o dever da língua espanhola no mundo. No meu próprio país, há uma crise feroz na faixa de Gaza, todo o Trump que quer destruir a América Latina. E entre tudo isso, os acadêmicos estavam discutindo, querendo preservar uma língua que ninguém mais fala, uma língua morta. Porque o que nós falamos é a diversidade das nossas práticas, das nossas linguísticas, segundo os nossos contextos e origens misturados. Temos uma comunidade que fala espanhol na América Latina, que se mistura com a brasileira, com a boliviana, a peruana, a chilena. E temos os nossos próprios códigos e as nossas línguas mistas para nos comunicarmos. Mas algo assim, esse tipo de racismo que nós sofremos nos nossos territórios originários, ele é renovado no território dos colonizadores de uma maneira quase sempre de uma superioridade. Todos querem falar o espanhol e quando você vai
comprar uma laranja, eles vão falar de uma outra palavra, como é que se fala laranja, sempre tratando de uma condição de você estar num patamar linguístico inferior. E nós, da América Latina, que falamos espanhol, o espanhol da Espanha, nós somos as boas selvagens, as imigrantes integradas, porque nós compartilhamos a religião e a língua que foram impostas pela colonização. E agora também a direita no nosso país tenta fazer isso, mas o pessoal da África não, o pessoal do Marrocos não. Palestina, não. Nesse momento, nós temos uma segregação dos migrantes na Espanha por conveniência da ultradireita que querem expulsar as pessoas da população afro. É um racismo. E as próprias pessoas afro-espanholas, elas são paradas na rua pela polícia para pedir documentos. Todos estão muito longe. Então, a comunidade afro na Espanha olha para aqui, para a Bahia, com admiração, como realmente a embaixada preta do mundo. Realmente como um lugar de poder afro, de políticas, que lá fora ainda não se atrevem nem a sonhar. Por essa razão estamos nessa luta, por essa razão continuamos olhando para o Sul como exemplo. Por isso continuamos tentando recuperar essas línguas que foram roubadas. Nós abrimos mão das línguas regionais, das línguas dos nossos territórios. E é preciso falar essas línguas perdidas, essas línguas que quiseram destruir, apagar, mas que ainda estão vivas e que estão presentes na literatura oral, ou que estão também nos livros, na internet, e que são também relatos que merecemos conhecer. Obrigada. Oi, gente. Como a gente está já com... A gente vai ter uma mesa maravilhosa em seguida aqui. E a gente já está com o nosso tempinho bem apertado. Então, vamos ter aqui 3 perguntas, um bloco aqui com 3 perguntas. E depois a gente vai encerrar essa mesa e ficar para assistir a mesa seguinte, ok? Bom dia, meu nome é Márcia Regina, sou professora da Educação Básica. Minha pergunta é para a Lili. Lili lhe acompanha há muito tempo e eu queria saber de você, amo os seus bons dias, mas eu queria saber de você qual foi o ponto de partida para você criar esse programa As Histórias da Comida, que eu acho muito massa, né? As curiosidades, como você falou agora da feijoada, do peixe, e aí eu queria saber qual foi esse ponto de partida. Olá, bom dia. Meu nome é Nadijane, sou assistente social formada aqui nesse território. Eu atuo também como... faço trabalhos com as mulheres também nos territórios e eu queria saber de vocês, como vocês conseguem identificar esse movimento resistência, corpo, filosofia, a mulher, né, como um espaço de prevenção desses corpos de violência física, né, e tantos outros agravantes, e também como um fator de cura, né, seja fatura mental, né? Cura mental, quanto o racismo, o sexismo e o machismo e tantas outras questões que influenciam diretamente nesse corpo feminino, né? Em especial. Bom dia. A minha pergunta vai para a Lili Almeida. Eu sou sua fã desde o iniciozinho. Eu sou de Xique-Xique, Bahia. E moro em Salvador. Sou representante de Xique-Xique. Isso. Mas eu moro em Salvador já tem bastante tempo. Então, eu gostaria de saber de você como foi o processo criativo do seu livro A Gente Merece Ser Feliz. Conta pra gente como foi essa maravilha. Eu já estou louca para ler. Já comecei, inclusive. Muito obrigada. Obrigada.
Bom dia, meu nome é Gilmara Belmont, eu sou secretária municipal de Educação, Cultura e Esporte de Amélia Rodrigues. Também sou escritora e estou aqui com o grupo, o coletivo Literamélia, que é um coletivo de escritores e escritoras de literatura de Amélia Rodrigues, alguns estão ali. E parabéns por essa mesa tão potente. Lili, eu sou sua fã, lhe admiro muito, e para mim é muito importante ter uma mulher negra neste lugar, né, em que você se encontra. E seu livro é fantástico, e gostaria de saber de você qual escritora negra você admira ou você, de alguma forma, lhe inspira, porque assim, ao longo da minha vida escolar eu nunca tive acesso a uma escritora negra. Sempre quis ser escritora, mas para mim, na minha infância, aquilo era impossível, porque eu nunca vi, nunca tive acesso, e aos 40 anos eu comecei a escrever e continuo até hoje. Muito obrigada. Parabéns. Vou começar do fundo para frente. Graças a Deus, hoje eu posso citar várias escritoras negras, assim, mas uma escritora que eu gosto muito é Carla Cotirene. Djamila também, eu acho que a forma como ela se comunica, eu me identifico muito, assim, então eu consigo entender muito, sou muito atingida pela escrita dela. E Bárbara, né? Bárbara Carini, que eu não posso deixar de falar, porque o que Bárbara está fazendo é inacreditável. Eu não consigo entender como Bárbara tem tanta energia para ser a mulher gigantesca que ela é, para ser mãe de um recém-nascido e ainda todos os dias está se manifestando por nós, né? Eu acho incrível. Sobre a série Comida que Liberta, quando eu me descobri cozinheira, eu descobri a minha própria história, né? E eu ganhei esse livro de um amigão meu, Vitor, um livro que se chama Cozinhando História, que é importante eu citar a dona Nancy de Souza, que é a vovó Cici, que é a escritora do livro que inspira a série. Gente, quem não me segue no Instagram vai me seguir. Meu Instagram é Lili Almeida. Eu estou fazendo uma série agora que o nome é Comida que Liberta, que está trazendo os pratos da culinária afro-brasileira, né? Que é o que a gente chama de comida baiana. Então, eu trago o prato, o ingrediente, a história do prato e a receita. Eu olho para esse conteúdo e me vejo muito mais madura hoje, porque eu vejo que é um conteúdo foda, um conteúdo maduro mesmo, um conteúdo que está indo até para um lado que eu queria muito ir, naturalmente acabei indo, que é um lado da educação mesmo. Estou trazendo informações muito importantes nesse conteúdo e a minha inspiração é esse livro, Cozinhando História. É um livro da Fundação Pierre Verger, escrito por Nancy de Souza, Marlene da Costa e Josmara Fragonese, da UFBA. E Dona Nancy de Souza é a guardiã da Fundação Pierre Verger, ela era amiga de Pierre Verger, então ela tem muitas informações e muitas fotos que ilustram esse livro, inclusive. E é um livro que no dia que eu ganhei, eu sentei na beira-mar, na porta da minha casa, e li o livro inteiro, porque esse livro ele é incrível. E elas trazem os mitos dos orixás de uma forma tão bonita que você consegue visualizar. Eu não estou fazendo nada nessa série, eu estou só transformando em vídeo o texto delas, né? Que eu também acho que é o meu papel trazer o nome dessas pessoas que me influenciam tanto e que foram chave para me libertar, porque hoje eu me considero não totalmente livre, né? Que a gente está aí no sistema do capitalismo, mas eu me sinto cada vez mais livre. E a outra pergunta que a menina fez foi sobre o meu livro, não foi? A inspiração para escrever esse livro? O quê? O processo, menina, esse processo já acabou, mas eu vou falar, viu? Eu fiz muitas mensagens durante a pandemia, eu perdi a noção de quantas mensagens já tinha feito. E aí a editora Planeta mandou um e-mail para mim, me convidando para escrever um livro. Eu olhei para o e-mail e falei, escritora, isso daí é fake, nem botei fé. Aí eles entraram em contato de novo, e eu quis escrever livro o quê, rapaz? Aí eles entraram em contato com minha empresária, e ela ligou para mim, ela falou, Lili, a editora está atrás de você não responde e-mail, que não sei o quê. Eu falei, não chegou e-mail nenhum, não, menina, isso aqui é fake. Ela falou, não é fake, não, o pessoal quer conversar com você. E aí a gente foi fazer essa reunião, para você ver que eu não acreditava em mim, não entrava na minha cabeça que eu ia escrever um livro, né? E aí, Fernanda, da Planeta, ela falou, Lili, o seu livro está pronto, na verdade. Você já tem mais de 500 vídeos, a gente vai pegar 100 textos só, vai lapidar eles, né? Vai fazer do jeito que você quiser fazer. Então, eu pude escolher o ilustrador, os textos fui eu que escrevi, eu que escolhi, a edição, a diagramação do livro, eu pude escolher tudo. Foi um projeto muito importante para mim, primeiro porque, sabe quando você não acredita em você, você realiza uma coisa e você fala, agora eu acredito. Então, assim, foi uma virada de chave que me mostrou que eu posso fazer muitas outras coisas.
É um livro que, para mim, é maravilhoso, porque as pessoas me escrevem dizendo: acabei de dar o seu livro para minha mãe, eu li o seu livro inteiro, já estou lendo de novo. As pessoas mandam foto para mim dentro do quarto com o meu livro na mão. Então, eu fiz esse livro com muito amor. E hoje, quando eu vejo você com o meu livro na mão, eu quero te dizer que isso aí é um pedaço do meu coração que vai para sua casa com você. A minha intenção é essa aí. Obrigada, gente. Muito obrigada. Para a gente fechar aqui, queria agradecer e passar a palavra para a Gabriela Binder, aqui para que ela possa falar um pouquinho, né? Encerrando aqui nossa mesa. E passar para a Lili também, para que ela possa falar, fazer o encerramento. E agradecer a presença de todos vocês. Um imenso prazer mediar essa mesa e estar aqui na Flica. E eu quero agradecer enormemente a organização, a produção da Flica, ao nosso curador, o poeta Wesley Correia, e agradecer mais uma vez a presença de todos vocês. Bueno, muchísimas gracias. Muito obrigada, obrigada pela escuta tão importante, mas eu acho que contra as violências do mundo, uma coisa que podemos fazer, a única coisa é isso, é nos encontrar, nos reunir, nos escutar, num espaço como esse. E graças às leituras e às escritas compartilhadas, esse espaço fica cada vez mais seguro e mais habitável para todas e todos e todes. Estou muito feliz aqui escutando todos vocês, estou muito feliz em estar aqui esses dias, escutando os escritores desse território que estão transformando o mundo. Muito obrigado, obrigada Lili, obrigada Kátia, obrigada. Para dizer, eu abro live só para falar muito obrigado para as pessoas. Tá bom, tá certo. E eu, mais uma vez, o que eu quero deixar de mensagem para vocês aqui, gente, é que prestem atenção na história de vocês, viu? Eu falo isso todos os dias da minha vida, com tanta informação vindo de fora, a gente esquece que a gente tem uma história. Prestem atenção na história de vocês. Tentem estar cada vez mais presentes no momento do agora, na vida, que a vida está aqui agora, a gente está fazendo plano para amanhã, mas a gente não sabe nem se está vivo. Então, bota energia no agora, para de se comparar, presta atenção na vida de vocês. E vão brilhar, minha gente, que a gente nasceu para brilhar, para ser feliz, para sentar na mesa com os amigos, para brindar e comer comida boa. Obrigada, gente. Ó, chega para cá que a gente vai fazer uma foto aqui. Muito obrigada a todos vocês. E a gente vai continuar por aqui, porque tem mais programação. Que mesa inspiradora, maravilhosa. Eu gostaria de agradecer as nossas convidadas, agradecer também a presença de Paulo César Silveira, superintendente regional da Caixa, uma das patrocinadoras do evento. Muito obrigada por estar aqui com a gente. E obrigada a todos e todas. Continuem, que já já a gente começa a nossa próxima mesa, também muito potente. Lembrando que hoje, aqui na Tenda Paraguaçu, teremos 4 momentos. Esse foi só o primeiro, ainda temos 3 pela frente para completar esse dia, que é o terceiro já, né? Já estamos chegando ao final da 13ª edição da Festa Literária Internacional de Cachoeira. Vou deixar já. Olha, tem um recadinho para vocês. Eu sei que tem um monte de gente aí ansioso. Daqui a pouquinho, lá fora, aqui do lado direito, tem uma mesa onde as autoras
vão fazer a sessão de autógrafos. Quem ainda não tem o livro, dá para comprar. A gente tem aí na LDM, então fica à vontade. E elas vão fazer uma sessão de autógrafos, fazer aquela foto que eu sei que todo mundo quer, tá bom? Aí a gente vai precisar só liberar essa parte da frente aqui do palco para dar início à nossa próxima mesa. Os nossos autores já estão aqui. Aí, lá fora, elas vão receber todos vocês. Lili está lá fora. Acompanhe a Fica, desde o início, primeira edição, acompanhe, assista às mesas todas, do início até o fim. Histórias e visões de mundo. E por isso a cultura, tal qual a democracia, deve ser defendida e fortalecida. Essa é a função da Lei Rouanet, a principal política pública de incentivo à cultura brasileira. Com ela, perseguimos a missão de assegurar o acesso democrático à produção e à difusão cultural. Ao longo de mais de 3 décadas, a Rouanet permitiu que inúmeras iniciativas culturais, antes inviáveis, ganhassem o mundo. Revelou histórias, preservou tradições e transformou vidas. Lei Rouanet, há 33 anos tornando a cultura brasileira mais plural, acessível e democrática. Logos, Lei Rouanet, Ministério da Cultura, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. É para nossa gente da Bahia que a Embasa trabalha, seguindo a estratégia do governo do estado para levar água de qualidade para mais de 10 milhões de pessoas. Tem mais, 470 milhões de reais investidos na ampliação do tratamento de esgoto na capital e no interior. É saúde, é cuidado, é vida, é investimento com embasamento. Embasa é governo do estado. Por você, pela Bahia, pelo futuro. Energia que renova e que se renova a cada dia. Há 30 anos, a Bahia Gás se alimenta dessa energia boa da Bahia. Foi assim que se tornou a maior distribuidora de gás natural do Norte e Nordeste e uma das maiores do país. É assim que segue levando mais desenvolvimento, oportunidades e qualidade de vida para milhares de baianas e baianos. Bahia Gás, 30 anos. Somos energia. Somos Bahia. Não, a gente não vai desistir, a gente não vai abaixar a cabeça para quem ameaça a nossa soberania. A gente não vai deixar de usar o Pix é nosso, é de graça e está do lado de todo brasileiro. A gente não vai sossegar vendo você pagar mais impostos do que os super ricos
porque pagam nada ou quase nada. A gente não vai deixar que a fome volte a assombrar. Sim, a gente vai seguir, a gente vai sim. Bota comida na mesa com Bolsa Família e o recorde de empregos. A gente vai sim. Se posicionar pela paz quando houver guerras. A gente vai sim. Garantir com pé de meia que o jovem siga na escola, faça o Enem e se torne universitário. A gente vai sim. Lutar do lado das nossas empresas que exportam e levam a força do nosso trabalho para o mundo inteiro. A gente acredita sim em um país forte e independente, um país que diz não pros privilégios e sim pra justiça social. Eu digo sim ao povo brasileiro. Governo do Brasil do lado do povo brasileiro. Ao povo brasileiro. Governo do Brasil do lado do povo brasileiro. Ao povo brasileiro. Governo do Brasil do lado do povo brasileiro. Ao povo brasileiro. Sim. Culturar é revelar o melhor da nossa cultura. É incentivar a arte popular, acessível, participativa, feita por todos e para todos. Caixa e Governo do Brasil, todo apoio às culturas brasileiras. É da nossa natureza olhar o mundo com calma, sentir que o futuro nasce de dentro da alma, porque cuidar da terra é mais que esperança. É plantar agora o verde para colher amanhã bonança. Não é só cuidar da mata, rio ou estrada, é dar teto e vida para quem não tinha nada. Pensar no produtivo com regeneração, energia limpa, cidades resistentes, pessoas no centro da solução. A gente cuida do hoje, com o amanhã para florescer, porque é da nossa natureza fazer acontecer. Em 30 anos a gente viu tanta coisa. Vimos uma princesa chegar no Brasil e o bicho de 7 cabeças, feito a galinha, fugiu. Percebemos que somos um povo abençoado. O amor foi consagrado. Até o monstro da voz ficou engraçado. Vimos uma estrela saindo do mar e um peixe voar. Um povo se levantar e um agente secreto para se lembrar. Petrobras, mais de 600 filmes patrocinados em 30 anos. Essa história, todo mundo vê. O vídeo a seguir possui recursos de legenda e libras. Apresenta cenas dinâmicas que registram diversas manifestações culturais de todas as regiões do Brasil. Ambientado tanto nas ruas, nos palcos, como em grandes eventos e produções ou ambientes intimistas. O vídeo é plural, com agentes culturais de todas as idades, etnias, roupas e figurinos coloridos próprios de cada expressão cultural. A cultura é um dos mais preciosos instrumentos de democracia. É um canal de expressão plural que permite a convivência de diferentes vozes, histórias e visões de mundo. E por isso a cultura, tal qual a democracia, deve ser defendida e fortalecida.
Essa é a função da Lei Rouanet, a principal política pública de incentivo à cultura brasileira. Com ela, perseguimos a missão de assegurar o acesso democrático à produção e à difusão cultural. Ao longo de mais de 3 décadas, a Rouanet permitiu que inúmeras iniciativas culturais, antes inviáveis, ganhassem o mundo. Revelou histórias, preservou tradições e transformou vidas. Lei Rouanet, há 33 anos tornando a cultura brasileira mais plural, acessível e democrática. Logos, Lei Rouanet, Ministério da Cultura, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. É para nossa gente da Bahia que a Embasa trabalha, seguindo a estratégia do governo do estado para levar água de qualidade para mais de 10 milhões de pessoas. Tem mais, 470 milhões de reais investidos na ampliação do tratamento de esgoto na capital e no interior. É saúde, é cuidado, é vida, é investimento com embasamento. Embasa é governo do estado. Por você, pela Bahia, pelo futuro. Energia que renova e que se renova a cada dia. Há 30 anos, a Bahia Gás se alimenta dessa energia boa da Bahia. Foi assim que se tornou a maior distribuidora de gás natural do Norte e Nordeste e uma das maiores do país. É assim que segue levando mais desenvolvimento, oportunidades e qualidade de vida para milhares de baianas e baianos. Bahia Gás, 30 anos. Somos energia. Somos Bahia. Não, a gente não vai desistir, a gente não vai abaixar a cabeça para quem ameaça a nossa soberania. A gente não vai deixar de usar o Pix é nosso, é de graça e está do lado de todo brasileiro. A gente não vai sossegar vendo você pagar mais impostos do que os super ricos, que pagam nada ou quase nada. A gente não vai deixar que a fome volte a assombrar. Sim, a gente vai seguir. A gente vai sim. Bota comida na mesa com Bolsa Família e o recorde de empregos. A gente vai sim. Se posicionar pela paz quando houver guerras. A gente vai sim. Garantir com o pé de meia que o jovem siga na escola, faça o Enem e se torne universitário. A gente vai sim. Lutar do lado das nossas empresas que exportam e levam a força do nosso trabalho para o mundo inteiro. A gente acredita sim em um país forte e independente, um país que diz não para os privilégios e sim para a justiça social. Eu digo sim ao povo brasileiro. Governo do Brasil do lado do povo brasileiro. Ao povo brasileiro. Governo do Brasil do lado do povo brasileiro. Ao povo brasileiro. Governo do Brasil do lado do povo brasileiro. Ao povo brasileiro. Sim. Culturar é revelar o melhor da nossa cultura. É incentivar a arte popular, acessível, participativa, feita por todos e para todos. Caixa e Governo do Brasil, todo apoio às culturas brasileiras. É da nossa natureza olhar o mundo com calma, sentir que o futuro nasce de dentro da alma, porque cuidar da terra é mais que esperança. É plantar agora o verde para colher amanhã bonança. Não é só cuidar da mata, rio ou estrada, é dar teto e vida para quem não tinha nada. Pensar no produtivo com regeneração, energia limpa, cidades resistentes, pessoas no centro da solução. A gente cuida do hoje, com o amanhã para florescer, porque é da nossa natureza fazer acontecer.